Corinthians 4, Internacional de Porto Alegre 2. Que delícia, né, ganhar do Internacional. E aí vinha um zagueiro deles, imbecil lá, o Vitão, ex-Palmeiras, chorar na beira do gramado, falando uma asneira gigantesca. Que delícia ganhar do Internacional, perfil oficial do clube chorando, um pênalti inexistente do Yuri Alberto no Alan Patrick. Que delícia fazer 6 gols em um jogo só. Infelizmente, o juizão e o VAR estavam querendo muito aparecer no sábado e apareceram, mas mesmo assim a postura do Corinthians, principalmente no segundo tempo, foi absurda. Então não ia ter juiz nem VAR que impedisse o Corinthians de sair com a vitória. Depois que anularam o segundo gol do Memphis, né? O primeiro que anularam foi o do Yuri Alberto. Depois anularam o do Memphis, eu já sabia que o Corinthians ia ganhar de qualquer jeito. Por mais que nos 40 minutos ali, a hora que o Thales Magno isola uma bola ali, eu fico ali, meu Deus do céu, Thales, calma. Mas eu já sabia que ia dar certo. O Corinthians jogou muita bola. Estreia do Dorival em casa, na Neoquímica. Estreou muito bem, foi muito bem recepcionado. Todo mundo tá na mesma vibe de acreditar que ele vai tirar o melhor de alguns jogadores que estavam mal ou são ruins, né? São medianos ali. E acredito que a torcida inteira tá meio que nessa pegada também de acreditar muito que o Dorival é um bom treinador taticamente e vai conseguir colocar um pouquinho de inteligência na cabeça de alguns jogadores que não conseguiam entender com o técnico anterior, até porque o outro técnico também não manjava muito de tática, né? Mas falando sobre o jogo especificamente, o Corinthians jogou muito bem. Individualmente, só teve para mim dois pontos assim para ser mencionados, 3 pontos para ser mencionados, que foi a falha do goleiro Hugo Souza no primeiro gol do Inter, bizarra essa saída dele, bizarra. O Mateuzinho meio que tropeça no gramado ali, toma um drible meio que ele não consegue dar o bote, ele vai esticar para dar um bote, ele meio que tropeça. E aí o jogador do Inter dá um balão para a área e o Hugo Souza completamente perdido, não consegue tocar na bola e a gente toma o gol de empate, né, do Internacional. Então para mim é um asterisco. O Hugo Souza não é a primeira vez, ele é muito ruim em bolas que são cruzadas na área, ele não sabe sair do gol. Um ponto para ele treinar mais isso aí, né? Porque não sei se ele fica inseguro, não sei o que acontece, mas eu sei que ele é bem ruim com bolas cruzadas na área. Então esse é o primeiro ponto negativo, assim, só de observação. O segundo é o lateral esquerdo, o Hugo. Eu entendi o que o Dorival quis fazer. Ele quis entrar com um time um pouco defensivo para proteger os 3 atacantes. Então, o lateral Hugo, que não sabe apoiar, não sabe cruzar, não sabe fazer nada, foi uma escolha para... Beleza, eu vou ter meio que 3 zagueiros que ficam bem fixos mesmo, né? O Kaká, André Ramalho e o Hugo. E eu dou liberdade para o restante. O Mateuzinho não teve tanta liberdade, né? Pelo menos no primeiro tempo o Mateuzinho ficou muito. No segundo tempo, pouco também, né? Você vê todas as jogadas de gol do Corinthians, praticamente, foram criadas por Carrillo, jogando de ponta direita ali. Teve algumas vezes que o Mateuzinho foi, mas ele não chegou no fundo. O Carrillo estava no fundo e quando ele recebia a bola, ele dava um tapa de primeira, ou então driblava um e tocava de volta para o Mateuzinho cruzar meio que vindo de trás, né? Um gol anulado do Yuri Alberto foi isso. O Carrillo estava de ponta, tocou para trás, o Mateuzinho cruzou, o Romero dominou, escorou pro Yuri Alberto, o Yuri Alberto fez o gol, mas ele deu falta na origem lá, um carrinho do Mateuzinho no meio campo. Então entendi a ideia do lateral Hugo ter sido escalado. Era para ter um time mais posicional, com 4 zagueiros ali que fica um pouco, o Mateuzinho tem mais liberdade, os outros 3 ficam parados, e aí ele dá liberdade pro Ranieri sair um pouco, pro Martini sair, o Carrillo jogar de ponta e não precisar ficar marcando, porque já vai ter 2 volantes de marcação, que é o Ranieri e o Martínez, mais o Mateuzinho fechando por ali, e o Hugo e o Kaká
e o André Ramalho fixados ali, parado. Então, eu entendi na teoria o que ele quis fazer, mas eu espero que ele tenha entendido que o lateral Hugo não serve pra nada. A jogada do segundo gol é bizarra, ele fica só olhando todo o time do Inter triangulando ali pela ponta, até sair o gol um golaço. Foi um golaço, mas teve um vacilo gigantesco ali do lateral Hugo, que não chega pra marcar ninguém. O Ranieri também, quando sai pra dar um bote, ele sai meio avulso ali, assustado, e depois a bola vai nas costas também do José Martins, que estava tentando acompanhar. Mas foi um golaço, mas assim, uma falha, pra mim, na minha opinião, muito ruim, muito clara do lateral Hugo, que não chega pra dar bote. Ele espera sempre o cara que tá aberto lá dominar e vir pra cima. Quando o cara vem pra cima é que ele vai. E ele já pode encostar antes. Tem bola que é clara que o cara vai tocar no ponta lá, não sei se era o Alan Patrick que tava jogando por lá. Não lembro quem. Se era o lateral dos caras não tava tanto apoiando porque tava mais preocupado com o nosso ataque, né? Mas não lembro quem era que tava lá. Mas de vira e mexe, quando a bola era tocada, o Hugo esperava o cara dominar, pensar e depois ele ia pra encostar, não era nem pra dar um bote. Então o lateral Hugo também é muito ruim. E espero que o Dorival tenha entendido. O Dorival tirou ele no intervalo e já colocou o Matheus Bidu. Não sei se só porque estava perdendo de 2-1 o jogo, ou se ele viu que, tipo assim, percebeu que, pô, tava atrapalhando ali e que precisava ter alguém para atacar, para jogar futebol, né? Pode ser que o placar tenha feito ele fazer essa mudança, mas talvez o 1-1 eu também faria a mesma substituição. Não sei se o 2-1 deu uma situação de emergência nele para ele voltar já diferente. Um outro ponto também que eu gostei bastante do Dorival foi isso, né? Ele não, não esperou 10 minutinhos aí do segundo tempo pra gente ver o que vai, se o Hugo vai melhorar. Não, tirou e já voltou com o Matheus Bidu, já voltou diferente. E é isso, o treinador antigo começava a substituir mal, né? Aos 25 minutos ele começava a substituir errado. Então, gostei bastante dessa atitude do Dorival de já voltar do intervalo com substituição, uma substituição que era óbvia, né? Só uma outra que eu também teria feito, que eu tiraria já o Romero também no intervalo, mas ainda ele insistiu mais uns minutinhos com o Romero e, e depois ele tirou para a entrada do volante Maicon e do Thales Magno também, que entrou no lugar do Martinez. Então, quando... Não sei se foi no gol do Yuri Alberto, acho que foi no gol do Yuri Alberto já, ou foi no do Memphis, não lembro exatamente. Foi num dos gols do Corinthians, de empate, que foi anulado, que ele já estava com a substituição engatilhada já, então ele já ia mudar, saiu o gol, foi anulado, e ele falou, não, beleza, já vou entrar. Entrou o Maicon e Thales Magno, entrou bem o Maicon, porque, assim, não que o Maicon seja um craque, mas é porque com um a mais, o Corinthians precisava ter mais a bola e circular melhor. E o Martins não é esse cara que vai pegar a bola dos zagueiros e circular melhor. Não tem uma qualidade no passe tão boa. O Maicon tem um passe bom e também tem um lançamento, uma virada de jogo muito boa, tanto de um lado quanto para o outro. Ele tem uma facilidade boa para inverter o jogo, então entrou bem o Maicon, participando bastante do jogo. E só nessas entradas o Corinthians já melhorou bastante, quando entrou o Thales Magno e o Maicon. Mas aí depois ele colocou o Igor Coronado também, que entrou bem pra caramba, entrou buscando o jogo, indo lá na zaga buscar a bola, virando o jogo, tentando tabelinha com o Memphis. Então acho que o Dorival mexeu muito bem na equipe. Ele entrou com 2 volantes de marcação no intuito de dar liberdade para 3 atacantes. E no decorrer do jogo ele foi percebendo que não precisava, principalmente depois da expulsão, né, do Bruno Henrique, ele percebeu que não precisava mais de 2 volantes de marcação. A primeira coisa que ele fez foi tirar o Martins, que literalmente só destrói. Ele até que jogou um pouco bem ali com o Ramon na ponta direita ali, de vez em quando fazia umas boas partidas ali, caindo por aquele lado, mas o Carrillo caindo por ali é bem melhor, óbvio. Então ele percebeu que não precisava de 2 volantes marcadores, tirou o Martins primeiro, colocou o Maicon e um atacante, né?
Entrou o Thales Magno, que entrou mal pra caramba também. Ele começa a jogada ali do quarto gol, né? O passe pro Coronado, mas antes disso ele estava muito mal no jogo, o Thales Magno, não sei o que tá acontecendo. Além de ter isolado aquela bola lá, que era só ele ter dominado e chutado na direção do gol, ele entrou mal, assim, entrou muito mal. E nessa substituição já melhorou muito o time, e aí quando ele tira o Ranieri, coloca o Coronado, e aí ele vai, tipo, pra tudo ou nada, vamos ganhar e vamos virar esse jogo e pronto. O Coronado entra muito bem no jogo, participando. E o Roberto, pra mim, foi o melhor em campo, óbvio, né? Fez 4 gols, né? Um só foi anulado, injustamente pra mim. Não achei falta em nenhum dos dois lances. E o juiz, os dois lances, viu os lances. E principalmente no gol do Memphis Depay, o juiz estava de frente pro lance, o bote do que o André Ramalho dá. E o juiz faz um sinal de segue o jogo, que foi na bola. E é bizarro o VAR atrapalhar um lance que o juiz estava de frente e olhou e mandou seguir. E vai buscar e vai mandar voltar desde o início da jogada para voltar, para anular o gol. Isso aí achei muito ridículo. Mas o Corinthians soube jogar. Uma coisa também que eu fiquei muito feliz foi saber jogar com um a menos, com Ramon Dias. Já teve jogos do Corinthians ter 2 jogadores a menos, ou um ou dois, e não consegui criar nada, não consegui nem ficar fazendo chuveirinho para a área, não conseguia circular, rodar a bola, não conseguia fazer nada. E no primeiro jogo que o Dorival teve a oportunidade de ter um jogador a menos, ele mostrou que dava para amassar o Inter, e o Corinthians amassou. Pô, o primeiro tempo virou 2-1 pro Inter. E o segundo tempo a gente fez 5 gols, pô. 5 gols. Validaram 3 só. Fizemos 5 gols no segundo tempo. Depois que o time foi com a mais. Então, isso mostra que, pô, ele potencializou muito. Os jogadores também parece que estão todos em uma outra pegada. Não acredito que os jogadores odiavam o Ramon Dias e tentaram derrubar ele, não sei o quê. Mas acredito que estava todo mundo um pouco insatisfeito porque sabia que dava para desempenhar mais o time como um todo e ninguém estava conseguindo jogar bola. Individualmente, coletivamente, não estava ninguém 100% ali. Então, você vê na comemoração de cada gol a vibração dos jogadores, do Memphis, do Yuri, o elenco inteiro ali. Então tá diferente, tá diferente. Tem bastante já do Dorival, não dá pra negar. Você fala, são só 2 jogos. Mas foram 2 jogos que você conseguiu perceber que o treinador teve um impacto grande. No primeiro contra o Novo Horizontino, principalmente, ele conseguiu preservar jogadores para o jogo de sábado. Então ele sabia que era muito importante o jogo do Brasileirão, depois de vir de um 4-0 contra o Flamengo. Tinha que dar uma resposta em casa. E, porra, que resposta, né? O Corinthians meteu 6-2 nos caras, com os gols anulados, ficou só 4-2. Então foi espetacular o jogo de sábado. E da quarta, na Copa do Brasil, ele conseguiu falar, pô, vamos entrar com um time mexido, defensivo, mas vamos jogar também. E principalmente depois que fez um primeiro gol, o Corinthians meio que falou, jogou com o resultado debaixo do braço ali, 1-0 tá ok. A gente precisa preservar alguns jogadores, então vamos segurar esse 1-0, mas segurar circulando a bola, com a bola no pé. Tomou alguns sustos ali, mas o time do Novo Horizontino é bem ruinzinho também. Mas o Corinthians tomou uns sustos assim de jogadas que poderiam dar em algo, mas que não deram porque o time do Novo Horizontino é bem ruim. Então as 2 vitórias do Dorival tem muito dele no primeiro jogo. E no sábado agora também contra o Inter tem muito do técnico, né? De saber mexer, saber alterar esquema tático durante o jogo. Achei muito bom. Estou muito feliz, estou muito empolgado com o Dorival Júnior. Segundo a imprensa, né, o Roger Machado, o Internacional, o melhor time do país, que joga o melhor futebol, que o Roger tinha que ter uma chance de ser o técnico da seleção brasileira, simplesmente foi engolido pelo Dorival Júnior, pelo Corinthians, no esquema 4-3-3, que é o esquema que a gente vinha criticando muito com o Ramon Dias, né, que não estava dando certo.
quando ele puxava 3 atacantes lá, de qualquer jeito, com 3 volantes. O Dorival tem repetido a mesma escalação, 4-3-3 com o Romero e com 3 volantes. A diferença foi que ele prendeu mais os laterais de início para dar liberdade para todos os restantes do meio campo ali poder atacar, e o Mateuzinho. E depois ele viu que não deu tão certo e foi mudando. Então isso que eu achei muito diferente. Ele não ficar preso nessa filosofia de, pô, vou continuar assim, vou tentar mais, vou esperar mais. Ele foi lá, no intervalo ele viu que não deu certo, mudou. Depois ele viu que precisava de um meia ao time. Tipo, já tava com um a mais, ele já tinha colocado o Michael no lugar de um volante marcador, um volante que sabe sair mais pro jogo, e já tinha tirado o Romero para colocar um atacante tecnicamente muito mais veloz, que é o Thales Magno. E mesmo assim ele viu que, pô, deu uns 5, 10 minutos, não deu tão certo, ele tirou um outro volante de marcação e botou o Coronado, que era um meio ofensivo. Então eu gostei muito disso, de tipo assim, durante o jogo, eu pensei em uma coisa, substituir, não deu certo, 10 minutos, 5 minutos, vou tentar outra e vou tentar outra depois. E aí no final do jogo ele colocou o Charles para fechar. Então ele tem uma leitura durante o jogo muito boa, né, que eu gostei muito, pelo menos por enquanto nesses 2 jogos. Todas as substituições que ele fez são substituições que eu também faria. Eu assistindo o jogo assim, eu falei, pô, ele tá vendo o mesmo jogo do que eu, tá ligado? Que era uma coisa que eu não sentia quando era jogos do Corinthians com o Ramon Dias. Tipo, parecia que o Ramon Dias vivia numa outra dimensão e assistia um outro jogo. Então, o Dorival parece que ele vê o mesmo jogo que o torcedor. Eu acho que o Carrillo saiu quando já tava 3-2, se eu não me engano, né? Depois do pênalti que o Roberto faz o hat-trick dele. Aí sim, depois de uns... Já foi nos 40 e poucos ali o gol do Yuri Alberto, né? Acho que foi 45 ou 48, não lembro. O Yuri Alberto faz o gol de pênalti. E aí sim ele tira o Carrillo e bota o Charles. O Carrillo também já morto, cansado, né? Jogou pra caramba o jogo inteiro, correu bastante. Então, porra, eu fiquei muito feliz de ver que ele tá acompanhando ali. Não tá sentado no banco morto, igual o outro ficava. Ele tá... Além de estar na beira do campo ali, participando junto, correndo, gritando junto com o torcedor, com o time, ele também sabe o time e a substituição correta, né? Pelo menos por enquanto. Pode ser que ele erre em algum momento aí algumas coisas, mas por enquanto nesses 2 jogos me impressionou muito isso, né? O time das substituições e serem substituições, assim, corretas, né? Tipo assim, do que tá acontecendo no jogo. Ah, eu preciso atacar. Beleza, já vou voltar sem o meu lateral que não sabe atacar. Eu vou colocar um lateral mais ofensivo. Deu 10 minutos, estamos perdendo ainda. Eu vou colocar um atacante veloz, vou tirar um Romero, que é morto, e vou tirar um volante marcador. Puf, 10 minutos. Ah, deu 5 minutos, eu vi que isso ainda não melhorou o suficiente. Vou tirar mais um volante de marcação e vou colocar um meio ofensivo. Puf. Ah, deu certo, fizemos 3-2, 4-2. Vou tirar um volante que é mais para meia de criação, que não marca tão bem e já está cansado, e vou colocar um volante que só destrói, zero, com fôlego renovado para os últimos 5, 10 minutos de acréscimo, hein? Que o juiz deu 14 minutos de acréscimo, né? Não sei de onde ele tirou isso. Mas, assim, é isso. Para mim, é muito bom ganhar do Internacional, né? Porque vem um chururu absurdo. Foi uma boa resposta à goleada que a gente sofreu no domingo passado. É bom ver o técnico novo com um resultado, porque se fosse 2 partidas de 2 empates, ou uma vitória e uma derrota, uma vitória e um empate, por mais que é pouco tempo ia ter uma pressão, mas o resultado positivo também dá uma aliviada para ele trabalhar e ele seguir, tipo assim, tô convicto do que eu tô fazendo, sei o que eu tô fazendo, então vamos juntos. Dá confiança para ele, dá confiança para os jogadores e dá confiança para a torcida. Então é isso, amanhã tem um jogo muito importante também na Sul-Americana. Dentro de casa, o Corinthians tem que ganhar. E se ganhar também se coloca na posição de que pode passar em primeiro, né, do grupo e evitar aquele pré-oitavas, né?
aquele mata-mata com o terceiro time da Libertadores, né? O time que ficar em terceiro lugar de algum grupo. Não sei se tem um grupo específico já definido ou se vai ser sorteio, mas evita de jogar contra o terceiro da Libertadores e mais um mata-mata, pré-oitavas e de gerar qualquer tipo de coisa ruim. Então a partida de amanhã do Corinthians é muito importante para isso, para afirmar como, pô, acho que dá para ficar em primeiro, né? Se eu não me engano, o Racing, esse Racing é o time que vai apanhar. O América de Cali tá em segundo lugar, então se a gente ganhar deles amanhã, a gente já passa eles e cola no líder do grupo. Então vai ser um sinal muito forte vencer em três competições, né? Os três primeiros jogos do Dorival serem três competições diferentes e ele estrear com três vitórias, né? Copa do Brasil 1-0, Campeonato Brasileiro 4-2 no Inter e uma vitória amanhã contra o América de Cali em casa na Sul-Americana. Então seria muito bom ver ele jogar os três jogos das três competições que a gente tem para disputar esse ano com três vitórias. Ia dar uma resposta muito positiva, uma confiança muito grande para os jogadores, uma resposta positiva para a torcida e um chá de sossego aí para a mídia, parar de falar um pouco do Corinthians aí, de duvidar do Corinthians, do elenco, seria muito importante. E é isso, vamos acompanhar aí. E o Corinthians no Brasileirão tá bem, tá em oitavo ali, tá muito no começo ainda. Tem alguns times que vão desfocar pela própria Sul-Americana, pela Libertadores ou pela Copa do Brasil também. Então, acho que é importante nas 12, 13, 14 primeiras rodadas ali se manter G6 para cima ali, para depois, ao longo do campeonato, ter uma tranquilidade bem maior, né? De se dedicar aos outros dois campeonatos, se o Corinthians estiver na Sula e na Copa do Brasil, ter essa gordura para queimar, porque vai ter jogos que vai precisar poupar e o time reserva do Corinthians é bem limitado, né? Então acho que bom a gente aproveitar agora essas 12, 13 primeiras rodadas aí para ficar no G6 e garantir uma distância aí do pessoal que vai brigar para cair. Mas é isso, eu tô muito feliz. Quando fechou com o Dorival, eu já fiquei imaginando que taticamente o time ia mudar e isso seria muito importante, porque tem jogadores que têm que ser muito bem instruídos para fazer só o simples. E o Ramon Dias não conseguia saber de tática, então o pessoal ficava muito avulso e solto. Quando vem um cara e fala assim, você vai fazer isso, isso e isso só, o cara se sente mais confortável, tá ligado? Então fica mais leve. Então eu fiquei muito feliz de imaginar que, pô, acho que vai dar certo. E por enquanto são só 2 jogos, mas tem dado certo, tá ligado? Tô muito feliz com o time, com o jeito que jogou, principalmente no sábado. A postura foi uma postura de time grande mesmo, que vai lutar e que na nossa casa ninguém vai ganhar fácil. Mesmo com o juiz ajudando, com o VAR interrompendo, com o VAR anulando os gols, vai ser muito difícil ganhar do Corinthians em casa, tá ligado? E que o 4-0 contra o Flamengo foi um jogo fora da curva e não é a nossa realidade, tá ligado? A nossa realidade não é tomar 4-0 de ninguém e sim fazer esses 4, 6 gols aí. Esse é o Corinthians, tá ligado? Então eu tô muito feliz e tô muito confiante no trabalho do Dorival Júnior e na crescente que o Corinthians vai ter pra mim daqui pra frente. É isso, tamo junto aí. O que que vocês acharam? O que que vocês pensam do trabalho do Dorival? Vocês surpreendeu vocês? A expectativa de vocês era baixa e ele tá, por enquanto, demonstrando ser mais do que vocês esperavam, ou vocês esperavam isso mesmo também? Eu esperava que o Corinthians jogaria melhor, mas o jogo de sábado foi muito bom. Fiquei positivamente surpreso, né? Esperava que o time ia jogar bem, ganhar o jogo, mas não da forma que foi, fazendo 6 gols e jogando com uma vontade, uma intensidade os 90 minutos, tá ligado? Então, eu tô surpreso, mas já imaginava, mas tô um pouquinho surpreso positivamente, tá ligado? É nóis, é Corinthians.